Ok, vamos então para a questão 2, lista mate 013. Tá? Lembrando que o item 3 da questão 1 é um item de física, né? Vocês me ensinaram lá na sala que o item tá errado porque ele fala que o lançamento é feito por um movimento retilíneo, né? Muito bem, estão sabendo física. Vamos ver como é que tá a matemática agora. O item 1 da questão 2, ele fala para a gente o seguinte, tá? Ele diz, o gráfico da função, essa função que ele dá, f de x igual a menos x ao quadrado mais bx mais 5, né? Ele pergunta se o gráfico dessa função aqui é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Opa, só lembrar, muito tranquilo esse aqui, né? Se a parábola tem concavidade para cima, quer dizer então que o A é um número positivo. Esse é o caso onde vai acontecer. Só que se a gente olhar aqui para a nossa função, nós vamos ter o quê? Que o A da nossa função, ele é menos 1. Ou seja, essa parábola é uma parábola côncava para baixo. Mole, mole isso aí, hein? Dá para errar isso aqui em prova não, ok? Então, o item ele está errado. É um item mentiroso, inverídico. Está errado, ok? Vamos ver o que ele diz agora, então, no item 2. O item 2, o que ele fala para a gente? Se B é igual a 0, o ponto onde o gráfico de f de x toca o eixo das ordenadas... Opa. Lembra, ó? Não lê esse negócio rápido demais, não. Vamos interpretar passo a passo, tá? Então, a função que ele dá para a gente é essa função aqui. A primeira informação que ele fala para a gente é se b é igual a 0. Vamos escrever, então, a função quando b é igual a 0? Então, o que a gente vai ter? Ó? F de x é igual a menos x ao quadrado. Aqui ele está falando que b é igual a 0. Então, quando a gente põe 0 aqui, esse termo aqui vai cancelar, né? Então, só vai sobrar para a gente isso. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 5. Tá? Então, para o item 2, a função que a gente vai utilizar vai ser essa função. Aí ele começa o item falando para a gente, se b é igual a 0. Vamos continuar lendo o item, calma. Viu? Lê o item com calma, não desespera não. Ele fala para a gente, o ponto onde o gráfico de f de x toca o eixo das ordenadas, lembra, ordenada é o eixo quem? É o eixo y, tá? Não esquece esses nomes não, viu? Esses nomes são muito cobrados em provas. Abscissa, lembra? Abscissa, ok? X, tá? Abscissa, abscissa é o eixo x e ordenada é o eixo y. Então, ele está falando o seguinte, ó, que essa função f de x, o ponto onde ela toca o eixo das ordenadas, ele está dizendo para a gente que esse ponto coincide com o vértice da parábola. A gente precisa justificar isso, né? Então, será que onde a parábola intercepta o eixo das ordenadas é o mesmo ponto que o vértice? Essa é a pergunta que ele faz. Vamos verificar. Primeiro, vamos determinar a interseção dessa parábola com o eixo das ordenadas, o eixo y. Lembra, a interseção dessa função aqui, da função quadrática, com o eixo y, é só a gente olhar para esse cara aqui, ó, né? Para o nosso valor de C é igual a 5, né? Só lembrar, a interseção com o eixo y vai ser sempre o ponto, tá? Se é um ponto, tem duas coordenadas, tem dois valores, né? A interseção com o eixo OY, interseção com o eixo Y, vai ser sempre 0 e o valor do C, que é 5. Tudo bem? Então, a interseção com o eixo Y é isso aqui. A pergunta que a gente tem que fazer agora é, será que isso aqui coincide com o vértice? Ora, só calcular esse cara aí. Quem é esse vértice? Né? Lembra, x do vértice, qual é a fórmula? Menos b sobre 2a. Dica que eu dei em sala também. Sempre escrevam a fórmula, mesmo que vocês já tenham, já saibam ela. Mas escreve que isso aí ajuda vocês a reforçarem os conceitos, tá bom? Então vamos lá. Quem é o b dessa função? Ora, na função ele diz, na questão ele diz que é 0, né? Então o x do vértice vai ser 0 dividido por 2 vezes menos 1, que é o valor de a. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então o x do vértice é 0. Opa, então olha só, o x do vértice já coincidiu com esse cara aqui. Agora a gente precisa ver se o y do vértice vai ser 5. Tá bom? Então vamos lá, o que é o y do vértice?
y do vértice é menos delta sobre 4a, tá bom? Aqui tem duas maneiras de a gente calcular o y vértice. Ou usando o delta, isso aí vai ficar para vocês fazerem, tá bom? Ou então a gente vai ser espertinhos, ó, e vai usar a função, tá? Se o f de x, se o x do vértice é 0, para eu calcular o y do vértice, basta eu jogar lá na função, ok? Basta fazer isso aqui, né? Porque o y vértice vai ser esse cara. Então, vamos jogando na nossa função. O que a gente vai ter? X vértice igual a 0. Então, nós vamos ter o seguinte. F de 0 é igual a menos 0 ao quadrado mais 5. Tudo bem? Quem vai ser o nosso f de 0, ou seja, o nosso y vértice? Ele vai ser menos 0 ao quadrado dá 0, só sobra 5. Então, o que nós chegamos, pessoal? Que o x do vértice é 0 e que o y do vértice é 5. Então, nós temos isso aqui, ó, as coordenadas do vértice da função é 0 e 5, que é exatamente o mesmo ponto onde a função intercepta o eixo, tá? O eixo y. Portanto, o item está certo, ok? É um item verdadeiro, tá? Acredita nele.